Então, estamos em teoria axiomática de conjuntos, o quinto vídeo da segunda aula. A gente já viu os primeiros axiomas da teoria axiomática de conjuntos, que são axioma da extensão, axioma do vazio, axioma do par, axioma da união e axioma das partes. Antes de ver o próximo axioma, vejam que ainda estou lembrando de todos os axiomas. Antes de ler o próximo axioma para vocês, gostaria que lembrem da noção de fórmula. O que é fórmula? O que é variável livre? Tudo isso se encontra na aula 1. Tá? Então, fazendo uma pausa, lembrem isso aí e agora continuemos. Ok. O próximo axioma é um esquema de axiomas de separação. Ou seja, para cada fórmula P em que a variável Z não ocorre livre, certo? Z não pode aparecer na variável. A seguinte fórmula é um axioma. Para todo Y existe Z, tá? Que para todo X, X pertence a C, se somente Z, né? X pertence a Z, se é somente se, X pertence a Y e vale a fórmula P. Ok? Em outras palavras, né, se tenho Y é um conjunto dado, eu vou construir outro conjunto. Os elementos desse conjunto são os elementos de Y que satisfazem a propriedade P. Em outras palavras, este conjunto é o conjunto Z. Z é igual a esse conjunto. Vejam a diferença com o axioma da separação da teoria intuitiva de conjuntos. Na teoria intuitiva de conjuntos, a gente dizia simplesmente assim, né? X, Z vai ser o conjunto dos elementos X que satisfazem a propriedade P. Não. Z é o conjunto dos elementos X que estão em um conjunto prefixado tal que satisfazem a propriedade P. Em outras palavras, né, Z é o conjunto de Y. Então, dado um conjunto Y e dada uma propriedade P, na qual a variável Z não pode ocorrer livre, em outras palavras, nem não ocorre, né? Não temos a variável Z lá dentro, porque se temos a variável Z que não ocorre livre, quer dizer que ela está prefixada com um para todo ou um existe, então podemos trocar o nome da variável ali dentro, porque está percorrendo todo um conjunto, então Z não está ali, tá? Então, Z não depende de si mesma, em outras palavras é isso. Então, uma vez que a gente tem uma fórmula e um conjunto dado, podemos encontrar um subconjunto daqueles elementos que satisfazem essa fórmula, tá? Então, esse é um axioma, chamamos de esquema de axiomas, porque para cada fórmula P a gente tem um axioma novo, um axioma diferente, né? Mas todos eles podemos simplificar e dizer, bom, este é o axioma da separação. Então, acho que ficou claro, né, a ideia de qual que é o axioma da separação, né? Bom, a variável X, né, ela pode ou não pode aparecer em P, livre ou não livre, né? Se ela não aparecer livre, quer dizer como que se X não aparecesse, né? Porque se ela aparece, mas não livre, quer dizer que nós temos um para todo X, alguma coisa. Então, este X e este X não tem nada a ver um com o outro, né? Isso quer dizer que se X não aparece na fórmula em P, esta fórmula P independe de X, a gente vai percorrendo os valores de X possíveis, né, dentro do conjunto Y, e esta fórmula P continua sendo a mesma. Portanto, ou sempre é verdadeira ou sempre é falsa. Ou seja, nesse caso, esse conjunto ou é o conjunto vazio ou é o conjunto Y. Então, X deve aparecer livre em P. E nesse caso, a gente denota desta forma, né? P de X, né, simplesmente quer dizer P é uma fórmula na qual X aparece livre. Certo? É uma forma de denotar essa situação. Se ela não aparece livre, então esta aqui é sempre verdadeiro ou sempre falso, né? Sem depender do X, né? Já que não depende do X, e portanto, pois o conjunto Z vai ser ou todo Y ou só vazio, né? Em outras palavras, se a gente
substitui o axioma do vazio por existe um conjunto, a partir disso aí a gente pode dizer, bom, existe um conjunto. Então, dado esse conjunto, a gente pode construir o conjunto vazio, fazendo com que esta propriedade seja falsa para sempre, né? Então, a gente recupera o axioma do vazio a partir de um axioma adicional, que seria existe um conjunto, e o axioma da separação, né? Ou vice-versa, neste caso, a gente escolheu o axioma do vazio e o axioma de separação, né? Ou seja, para poder eliminar o axioma do vazio do conjunto de axiomas, teríamos que ter outro axioma que diz que existe algum conjunto, né? É um pouco mais vago, então melhor deixar o axioma do vazio ali mesmo. Ok? Então, e este conjunto, de novo, né, este conjunto é único pelo axioma da extensão, né? Se existe um conjunto que faz isto, qualquer outro conjunto que também satisfaz, que também se descreve da mesma forma, então é igual ao primeiro, né, pelo axioma da extensão, né? E agora podemos ir ao paradoxo de Russell, né, que diz justamente que não existe o conjunto de todos os conjuntos, né? Porque o paradoxo de Russell aparece do fato de que existe um conjunto que contém todos os conjuntos, e a partir de aí é que temos essa contradição, né? Então, graças ao axioma da separação, podemos provar que não existe um conjunto que contenha todos os conjuntos. Ou seja, para todo conjunto X, sempre vai existir alguém que não está dentro desse conjunto. Ou seja, não existe um conjunto que contenha todos os conjuntos, né? É uma forma de dizer. Vamos supor o contrário, que se existe o conjunto de todos os conjuntos. Ou seja, suponha que existe um X, tal que para todo Y, estou negando isso, né? Tal que Y está em X. Ou seja, existe um conjunto, esse conjunto X é o conjunto de todos os conjuntos, né? Seja X o conjunto que satisfaz essa afirmação, e vamos considerar a fórmula Y não pertence a Y, né? Então, pelo axioma de separação, existe o conjunto Z tal que para todo Y está em C, se somente se Y está em X e Y não pertence a Y, né? A gente utilizou este conjunto X, né, para construir um conjunto Z dessa forma, utilizando o axioma da separação, né? Justamente temos um X, então vai existir um Z tal que isto vale, correto? Pelo axioma de separação, esta é a fórmula que estamos utilizando nesta ocasião, né? Z não aparece livre ali, então está tudo ok, né? Como Y pertence a X é sempre verdadeiro, né? A gente tem que para todo Y está em Z, se somente se Y não pertence a Y, né? Isso vale para todo Y, certo? Vamos substituir Y por Z, que aqui isto vale para todo Y, então substitui Y por Z, e a gente tem que Z pertence a C, se somente se Z não pertence a C, o que é uma contradição, né? Chegamos a essa contradição, o que quer dizer que nossa afirmação era falsa, e se nossa afirmação é falsa, o contrário é verdadeiro. Pronto. Então, não existe o conjunto de todos os conjuntos. Se a gente supõe... esta observação é o que eu tinha falado antes, né? Se a gente adicionasse um axioma dizendo que existe algum conjunto, então axioma de separação, mas a existência de algum conjunto prova o axioma do vazio, né? Então a gente não vai, não precisa deste axioma, né? A existência de algum conjunto, né? Porque o axioma do vazio já implica na existência de algum conjunto. São equivalentes, digamos assim, equivalentes graças ao axioma de separação, da separação, né? Bom, interseção de uma família de conjuntos. Então, dado um conjunto no vazio X, existe o conjunto formado por todos os conjuntos que pertencem simultaneamente a todos os elementos de X. Ou seja, para todo X, existe um conjunto. Para todo X, aqui estamos com uma implicação, se existe Y, tal que Y pertence a X, esta frase, né? Estamos, aqui em realidade estamos dizendo X, se X é diferente de vazio, então, aí agora sim, né? Porque a gente não pode fazer uma interseção do conjunto, de uma família vazia de conjuntos, tá?
a família de x, o conjunto x, né? Para todo x, se x é diferente de vazio, né, que é esta frase aqui, então existe um conjunto y, vamos chamar, vejam, opa, aqui é a mesma variável, né? Só que esta existência faz com que aqui procura alguma coisa, aqui procurou outra coisa, não é o mesmo valor que temos aqui, né? Então vai existir um conjunto tal que para todo elemento, então aqui estamos dizendo como é que eu descrevo meus elementos deste conjunto y. Então, um elemento está em y, se somente se, z está em y, se somente se, para todo w, se w é um elemento de x, então z está em w. O que isto quer dizer? Bom, vejamos. O conjunto y está formado pelos elementos z, tais que, para todo w, se w está em x, então z está em w. Ou seja, z tem que pertencer a w para todo w que está em x, em outras palavras. Justamente por isso que a notação da interseção de x. Interseção de x quer dizer que é a interseção de todos os elementos que estão em x. Ou seja, o conjunto y está formado por elementos que são elementos de todos os elementos de x. Ok? Que pertencem a todos os conjuntos que estão dentro de x. Essa é a denotação para a interseção de x. Um exemplo, né? Se x só tivesse os conjuntos A e B, então a interseção de x é a interseção B. Né? Essa é a ideia. Né? Você pega todos os elementos que estão os elementos que estão em A e em B simultaneamente, né? Para todo W, né? Esse Z tem que estar em W sempre quando esse W é um elemento de x. Né? É isso aí. Esse conjunto, então, denotado por união de x. Vamos provar, então, a existência desse conjunto, o conjunto da interseção dos elementos de x. Uma forma mais resumida de dizer isso, né? Então, tome U, um elemento de x, e vamos definir o conjunto y, dado por z pertence a U, né? Seja U um elemento de x, a gente escolhe. Por que a gente pode escolher? Porque já que x é diferente de vazio, quer dizer que existe um elemento em x. Então, existe um elemento, a gente pode escolher esse elemento, né? Vejam bem que é diferente do axioma da escolha. A gente está escolhendo um elemento. Estamos utilizando praticamente o fato de que o conjunto não é vazio. Então, ele possui um elemento, existe um elemento. Então, escolhemos um elemento ali. Então, escolhemos um elemento em x, vamos chamá-lo de U, e definimos o conjunto dos elementos que estão em U, tal que satisfazem esta fórmula que está aqui. Justamente a fórmula, esta fórmula daqui, né? Então, o axioma da separação garante a existência deste conjunto y que está aqui, né? Vejam, y igual a esse conjunto, y não aparece aqui livre, né? Portanto, pelo axioma da separação, esse conjunto existe. Agora, temos que provar que y satisfaz a condição do teorema. Quer dizer que este y que a gente construiu aqui deve satisfazer esta parte lilás, né? O que está entre os parênteses lilás, certo? Ok, vamos lá. Seja z um elemento de y, né? Então, se z está em y, ele está em 1 e satisfaz esta propriedade. Pronto. Ok? Reciprocamente, se damos um z, né? Se para todo w tem x, temos que z pertence a w, então, em particular, como U é um elemento de x, então z pertence a 1. Né? Então, temos z pertence a U e ele satisfaz também esta propriedade, ou seja, então z pertence a isso. Então, isso prova que y satisfaz a condição do teorema que está aqui, né? A gente acabou de provar que este conjunto y, se z está em y, então ele satisfaz isto. Por outro lado, se eu tenho um z que satisfaz isto, esta parte,
então Z vai estar em Y. Sim? Então, dessa forma, a gente tem que Y satisfaz as condições que estão aqui, né? Este Z, este Y que está aqui, satisfaz esta relação que está aqui, né? Começamos, se Z pertence a Y, então isto, e por outro lado, se isto acontece, então isto, certo? Para este conjunto Y que está aqui, que existe. Portanto, esta afirmação é um teorema, né? E, por outro lado, né? Um conjunto Y que satisfaz isto existe, então, e ele vai ser único pelo axioma da extensão. E agora, com isso, então, a gente acabou de construir a interseção de... a gente tinha, né, a união de X, que era a união de todos os conjuntos que estão em X. Da mesma forma, a interseção de X significa a interseção de todos os conjuntos que estão em X. É isso que significa, certo? Só que aqui, para fazer a interseção de X, X tem que ser no vazio, senão não faz sentido. Aqui sim, X pode ser vazio. Certo? Bom, agora, graças ao teorema da interseção, podemos definir a interseção de dois conjuntos, certo? A interseção de dois conjuntos vai ser pelo, isto aqui então existe, pelo axioma da separação, né? X existe, então Z pertence a X, tal que, e aqui está a fórmula, né? X menos Y, Z pertence a X, tal que Z, aqui está a fórmula, certo? Diferença simétrica, X união Y existe, então Z pertence a este conjunto, tal que, e aqui está a fórmula, né? E claro, isto aqui corresponde a este conjunto que existia já antes pela axioma da separação, né? E a gente ainda diz que X é interseção Y é vazio se X e Y são disjuntos, né? Então, dessa forma, a gente já conseguiu construir união, interseção, diferença, subtração, né? E diferença simétrica de dois conjuntos, utilizando todos esses axiomas. O axioma da união e do par nos garantem a união de dois conjuntos. Agora, o axioma da separação é que nos garante a interseção de dois conjuntos. E, bom, agora estamos habilitados para provar todas aquelas propriedades que a gente sabe que união, interseção, etc., eles têm, utilizando a teoria de conjuntos usual da antiguidade, né? Mas sempre tomando cuidado de só usar os axiomas que temos aqui e a lógica, claro.